Eventos climáticos extremos foram tema de um seminário internacional promovido pelo Ministério Público de Minas Gerais. E neste TVMP Entrevista, eu converso com a analista ambiental do IEF, o Instituto Estadual de Florestas de Minas, Leila Cristina do Nascimento Silva. Ela é mestre em Direito Ambiental, doutoranda em Direito Público, autora do livro Barragens de Rejeito da Mineração. No seminário, ela fez a palestra sobre a transparência e a prevenção dos desastres antropogênicos climáticos, abordando a Convenção de Aarhus no direito brasileiro e a lei que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Tudo bem, Leila? Bem-vinda ao nosso estúdio. Tudo bem, Laura. Obrigada por vir conversar conosco. Prazer imenso. Leila, conta pra gente, os desastres antropogênicos climáticos são os causados pelo homem? Quais são eles? Então, em linhas gerais, né, a gente tem os desastres. O que seriam os desastres, né? Eles são eventos que afetam a qualidade de vida do homem, a infraestrutura e o meio ambiente, tá? Os desastres antropogênicos são aqueles que são causados pelo homem, tá? E tem também os desastres naturais, que seriam aí as enchentes, os terremotos. Os desastres antropogênicos, eles são muito comuns em Minas, né? Infelizmente que a gente tem esses episódios, às vezes, de rompimento de barragens. E esses desastres com rompimentos de barragem estão nesse rol e aumentando, né? Como é que eles têm sido avaliados? Então, quando eu chamo esses desastres antropogênicos de climáticos, eu chamo a atenção para uma situação que ocorre porque muitas vezes os desastres têm mais de uma causa, né? E grande parte dos desastres que aconteceram na história com rompimento de barragens, por exemplo, de mineração, ocorreram após as fortes chuvas, né? Então, o que acontece? A gente traz esse debate porque, de fato, essas estruturas já tinham, às vezes, um mau monitoramento, uma construção pior, mas o próprio Comitê Internacional de Grandes Barragens, ele estabelece que essas estruturas têm que garantir a segurança na época de cheias, né? Uhum. E grande parte dos eventos, né, estima-se que as inundações vão aumentar de 9 para 15 milhões de pessoas em situação vulnerável embaixo de barragens, tá? E esse aumento das inundações que vão atingir essas pessoas no próximo século serão influenciados pelas mudanças climáticas. Pois é, ainda há gente que questiona, que duvida que nós estejamos vivendo uma mudança climática. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que a mudança climática todos estão sentindo, de alguma forma, né? Porque ela é um conceito muito amplo que engloba qualquer alteração no clima que venha a ocorrer durante um período. Ela ocorre muito por eliminação de dióxido de carbono, o gás metano, né, que são os GE. Todos os poluentes que a gente usa. Os gases de efeito estufa. E tem alguns fatores que contribuem para esse aquecimento global, né, que são as queimadas, né, a própria agricultura muitas vezes contribui, porque ela libera muitas vezes o gás metano, o próprio estilo de vida que a sociedade se impõe, né, que é o que Ulrich Beck chama de sociedade de risco, ela assume em prol do conforto, da modernidade, do desenvolvimento, alguns riscos, né? O conceito de desastre, ele trabalha muito com a questão dos riscos
e a vulnerabilidade. E você estava falando que essa mudança climática, esse aquecimento global, estão causando um aumento desses eventos climáticos extremos, vão causar, né, nos próximos anos? Como é que isso está sendo estudado, avaliado e o que pode ser feito? Olha, eu entendo que a medida ela é conjunta, né? É a organização dos países, né, em trabalhar essa questão das mudanças climáticas. Eu acho que esse princípio da cooperação internacional ele é muito importante. Ele, aliado à questão da transparência, né, fazer que as populações conheçam o risco que elas correm. Quais são os impactos sobre a saúde humana, por exemplo, que já podem ser observados? Olha, a gente tem casos de disseminação de alguns vetores, né, especialmente na época, num país tropical, na época das chuvas, né, a gente tem chikungunya, dengue. A qualidade da água, ela pode piorar em algumas situações, tá? O que faz com que as pessoas desenvolvam diarreias, né, alguns problemas. Isso gera, por exemplo, para a indústria, principalmente, a perda da mão de obra, porque o trabalhador não vai, muitas vezes tem que se licenciar. A gente tem a questão pessoas que morrem, né, ondas de calor. E que grupos sociais são mais afetados por essas mudanças climáticas e pelos eventos extremos? Olha, algumas pessoas pesquisadoras, elas consideram que toda a sociedade é afetada. Por quê? Porque além da população mais vulnerável, que normalmente tem uma vulnerabilidade econômica, né, que no caso das barragens, elas moram a montante, né, dessas estruturas logo abaixo ali, e elas fazem ali um bolsão de pobreza, seriam as mais vulneráveis. Só que a sociedade que é mais abastada economicamente também sofre. Por quê? Porque o governo tem que tomar algumas medidas, né? Gastar um recurso erário com isso, e muitas vezes isso retorna para a sociedade em forma de aumento de preços, de impostos, né? Então, por exemplo, se tem uma seca que a produção de alimento é afetada, isso pode atingir o homem, causando tanta desnutrição, a falta de fornecimento de produtos, ou que esses produtos fiquem mais caros no mercado. Leila, o direito ambiental surgiu na década de 1980. O que ele trouxe, que princípios ele estabeleceu? Olha, o direito ambiental ele surge aí a partir de uma discussão que teve no final dos anos 60, a Rachel Carson, ela publica Silent Spring, que é Primavera Silenciosa, um livro que denuncia a contaminação do DST, mas teve o evento da London Smog, que começa a chamar a atenção do Clube de Roma, que ele contrata do MIT um estudo, né, que seria limites do crescimento. Logo após vem o relatório Brundtland, né, que esses livros eles denunciam que se a gente continuasse produzindo nos padrões, explorando o meio ambiente, nos padrões que a gente estava, que isso não seria mais viável daqui a um tempo a vida na Terra. Extração, industrialização. Tudo, né? Desmatamento, tudo. E aí, a partir daí, né, que a ONU começa a se preocupar com isso, né? E surgem alguns princípios. Na minha opinião, os mais importantes em matéria ambiental é o poluidor pagador. Quem contamina, quem explora, paga, tá? A gente tem as medidas compensatórias, né?
as medidas de restauração ambiental. Eu considero o princípio da prevenção também muito importante, porque esse princípio, ele traz que deve-se prever o dano ambiental. Não adianta ficar mitigando o que já foi destruído, né? E também ele supõe algumas medidas também para favorecer a mitigação, diminuir um pouco esse dano, dar uma amenizada. Você acha que ele tem sido bem aplicado no Brasil, o direito ambiental? Como é que você vê a ação, por exemplo, do Ministério Público, aqui em Minas, principalmente? Olha, a gente vê o Ministério Público bem atuante, né, nas ações civis públicas aí, vi também uma boa atuação dele em conjunto com o órgão ambiental, os governos e a defensoria nos termos, né, de cooperação aí dos desastres que a gente teve no estado com as barragens de mineração. O Brasil, ele estabelece na Constituição da República, né, de 88, o meio ambiente como um direito fundamental. Então, ele tira a visão radical antropocêntrica, que o homem era o centro do universo, e passa a considerar as questões ambientais, né? E a partir daí ele reconhece esses princípios e inclusive o princípio da solidariedade intergeracional, que seria a nossa geração preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Que repercussões internacionais a gente pode ver do que tem ocorrido no Brasil? Por exemplo, a série de desastres com barragens aqui, aquela inundação terrível no sul, isso tem tido repercussão internacional sobre isso? Olha, os desastres, eles muitas vezes afetam a infraestrutura, né? Que pode afetar a estabilidade econômica de regiões inteiras e até de países. O dano ambiental, muitas vezes, ele é transnacional. Além dele ser um dano complexo, é difícil aferir até onde ele vai, quando ele vai aparecer e quem fez, né? Ele é um dano que muitas vezes ele sobrepõe fronteiras. O papel dos países, muitas vezes, é estabelecer regras entre essas fronteiras, né? A cooperação, que seria eles trabalharem juntos para isso, eles firmam aí também alguns acordos. E eu entendo que a postura de um país, ela em relação às mudanças climáticas, ela é extremamente importante, porque isso reflete muito a nossa imagem para a diplomacia. E alguns investidores, como internacionais, né, mundiais, como por exemplo o Banco Mundial e o Fundo Verde, eles consideram esses fatores de preservação ambiental como forma, um critério, né, para se trazer mais investimento para o país. Então, eu acho que isso é bem importante. Me explica que tipos de cooperação internacional existem. A primeira que eu acho é a responsabilidade compartilhada, né? Que cada um é responsável pelo dano ambiental que ocorrer no seu território, e os danos que forem transfronteiriços, eles têm que se resolver. Eu acredito que a solução pacífica de conflitos também é uma forma, né? Os próprios acordos, né? A gente tem aí vários acordos muito importantes. Quais você citaria como os mais importantes celebrados até hoje? O que estabeleceram? Olha, a gente tem o Protocolo de Quioto. Ele estabelecia metas muito audaciosas em matéria ambiental, né? Médias do aquecimento global que seriam inalcançáveis pelos países, sabe? E aí, a partir daí, eles resolveram fazer um novo acordo, que é o Acordo de Paris, que ele estabelece metas um pouco mais modestas, né? Que seria a redução do aquecimento de 1,5 graus, seria preferencial, ou até 2, né, que já é uma meta que é possível
cumprir. A gente tem também um protocolo, né, um acordo de Ramsar, que ele protege as áreas úmidas, né, porque a gente tem aí os mangues, as nascentes, são áreas extremamente importantes. A gente tem também a Convenção de Diversidade Biológica, né, que ela regula toda essa questão da biota mesmo, né, da proteção à fauna, dos ecossistemas, dos biomas, né. Nem todos os países assinam, né, esses acordos. Isso compromete, né? Compromete, evolução, compromete. Né? Mas assim, o Acordo de Paris, ele é um acordo amplamente aceito. Salvo engano, é só são 3 países que não é o Ian. São 3 países, assim, que não... E o Brasil, como é que tá nesses acordos? O Brasil, participado e tem Brasil assina o Acordo de Paris. Mas tem cumprido? Olha, o que eu falo, legislação muito boa a gente tem. Falta efetivar. Só que a gente tem que ter muita paciência também, porque o direito ambiental, a partir do momento que a gente considera ele como direito humano, ele é um direito de evolução paulatina, sabe? Isso vai internalizando na cabeça das pessoas. O mesmo aconteceu com o direito à liberdade, à segurança, né? São direitos que aos poucos as pessoas vão tomando a consciência e fazendo com que ele aconteça, né? Então a gente tem que ter, às vezes, parar de ficar muito preocupado com a norma e talvez se preocupar mais com a questão da transparência, da divulgação disso para a população. Fala para a gente sobre a Convenção de Aarhus, que você destacou na sua palestra, como é que se deu, o que ela estabeleceu? Então, a Convenção de Aarhus, ela é um acordo derivado aí da Carta do Meio Ambiente, né? Ela estabelece o estado socioambiental, ela foca muito nas questões de transparência, tá? De atuação processual, garantias processuais. Nela, por exemplo, um cidadão pode representar um dano para um tribunal internacional. É uma pessoa física, não precisa ser uma pessoa jurídica. E como também os países, né? Então, isso é bem interessante do ponto de vista jurídico. Ela é um forte instrumento de democracia ambiental, de democracia participativa. E teve muita adesão de países? Por que o Brasil, por exemplo, atualmente não aderiu? Constam, acho que 46 países nesse acordo. O Brasil não adere. O mais próximo que a gente tem é a lei de liberdade, a lei de informação, né? Que ela surge aí, salvo engano, em 2011, né? Para tutelar. E por que o Brasil não aderiu? É importante? Eu considero um instrumento importante, né? Mas, assim, é uma questão de política pública, de determinação, né? Dos governantes, né? Do mesmo jeito, por exemplo, que agora, recentemente, a gente teve nos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito importante, a gente só tinha 3 países que não participavam do Acordo de Paris e os Estados Unidos, pela segunda vez consecutiva, se retirou desse acordo. E os Estados Unidos é um dos grandes produtores mundiais de carbono. Então, a influência é muito grande no clima mundial. É uma política do Donald Trump. Você diria que a cooperação internacional pode ajudar a resolver esses problemas ambientais globais? Ela tem cumprido isso? Tem ajudado a cumprir, né? Eu acredito que sim, sabe? Que ela pode ajudar a resolver, principalmente quando se foca aí na troca de tecnologia, de expertise, de experiências, porque a gente aprende com os desastres, né? E também quando se estabelece as verbas, quem vai gerir, sabe? Essa cooperação entre instituições em matéria de desastres climáticos, ela é muito importante, porque ela evita corrupção, já tem ali quem vai gerir mesmo essas verbas
E acredito que essa ajuda recíproca, né, entre os países é de grande importância, mas a gente também não pode esquecer que o acordo preza pela soberania nacional. Então, essa soberania tem que ser sempre respeitada e caso algum dos países queiram estabelecer normas mais protetivas ao meio ambiente, eles também têm essa possibilidade. Falando das barragens, né? Você escreveu um livro a respeito das barragens de rejeito de mineração. Você acha que houve uma mudança de compreensão da atividade, do risco que ela traz e há um movimento para que ela seja mais respeitosa para com as pessoas, o meio ambiente? Eu acredito que sim, né? Porque a gente proibiu recentemente nacionalmente, né, as barragens técnica montante, porque essa técnica já era condenada na Europa, por exemplo, já tinha um estudo da década de 90, que é o que eu trago no meu livro, condenando essa técnica. Entendo que a população vulnerável, ela realmente precisa ser mais trabalhada, né, e é o que eu disse, né, a gente aprende com cada experiência. Agora está mudando as barragens para as barragens a seco, né? Eles estão descaracterizando. A seco, as pilhas de rejeito. Em Minas é complicado se falar em rejeito, em exploração a seco, porque primeiro que a gente já tem um passivo existente, né? Então o que se tem é fazer o que as empresas estão fazendo, né? Com apoio aí à intervenção do Ministério Público, dos órgãos ambientais, em fazer com que eles cumpram essa questão do descomissionamento, né, dessas estruturas. Agora, que a gente observa também que o teor de minério aqui no estado, ele é mais baixo. É diferente, por exemplo, do estado do Pará, que a mineração começou anos depois, com uma tecnologia muito mais avançada e com alto teor de minério de ferro. E aqui a extração já foi tão a fundo, né? Porque utilizou-se no processo, né? Água, algumas substâncias químicas, isso era misturado. Séculos de exploração de minério, né? Porque característica do nosso estado. Característica. Isso trouxe mais danos ao ambiente? Com certeza, né? Com certeza. Mas é como as coisas foram, né? Eu brinco que não adianta a gente ficar nessa, e se, né? E o e se é uma coisa assim, abstrato. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar. Mas e agora? É possível recuperar um pouco do que foi como eu disse, né? degradado? Eu entendo que a recuperação, ela é paulatina, ela ocorre devagar, né? Mas para se ter ideia, a importância do tema, né? Trazendo de novo aí para as inundações, nos Estados Unidos, nos últimos eventos aí no Katrina, eles gastaram cerca de 200 milhões de dólares, entendeu? É muito dinheiro, se você for pensar, né? Nós tivemos um evento, digamos, extremo no sul, que está exigindo também um empenho maior, né? E uma revisão das atividades agrícolas naquela região, né, que poderiam ter influenciado muito, né, nessa... Com certeza. O grande problema que teve no sul também foi derivado que agravou o problema de um rompimento do dique, que também se enquadra nessa Política Nacional de Segurança de Barragens, porque ela engloba todas essas estruturas, sejam de mineração ou de água. Por isso que eu faço esse paralelo e entendo que alguns conhecimentos, né, podem ser utilizados ou adaptados de uma área para outra, né? E isso causou grande problema de infraestrutura, né? A gente vê, igual você está falando, do dano transnacional, né? Várias pessoas tiveram que ir para o Uruguai para pegar seus aviões, enfim, causa mesmo todo um problema para a sociedade. Falando das mudanças climáticas, você acha que é possível reverter o que a gente está vivendo? O que é preciso para isso? Olha, eu diria que não é necessariamente, eu não sei se a palavra é reverter, tá?
Porque o aquecimento que já está, a gente pode diminuir os padrões para os próximos anos, né? Agora, eu acredito que o que a gente pode fazer é não retroagir. Garantir que os níveis de proteção que a gente já tem sejam mantidos e que sejam realmente efetivados, né? Isso vai ser realmente uma mudança, né? Isso junto com a cooperação internacional, a aplicação do princípio da prevenção e da transparência, eu acredito que forma aí um bom conjunto para a gente trabalhar de uma forma mais combativa, digamos assim. Isso vai estabelecer o que nós vamos viver no futuro, né? As condições em que vamos viver. Com certeza. Ô, Leila, muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Tá? Venha sempre. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada pela audiência, você que está nos assistindo. Confira nossos outros programas aqui no canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.